Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Pessoal, mais um episódio do Café com Sal. Eu sou o Fábio Salomon, diretamente do Pocket Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Eu tenho a honra de receber a Caroline Gabriel. Ela é diretora de investigações de segurança global e corporate compliance da Pfizer. Carol, um prazer te receber aqui no Café com Sal. Prazer. Eu te chamei, é importante te colocar isso, Carol, porque eu admiro muito, não só o teu trabalho, como a tua história de vida e de carreira. Eu tenho uma conexão pessoal importante com o mercado farmacêutico, que eu não sei se eu já te contei essa história. Eu tinha um avô chamado vovô Júlio, faleceu com 104 anos, e era farmacêutico raiz. Então, na minha infância, eu sempre vivia nesse ambiente dele, essas conversas dele. Ele ainda é do tempo de manipulação de remédio em farmácia. Então, é algo muito próximo do meu coração. Então, eu fico feliz de você nos prestigiar com a tua visita e com o teu tempo. É um orgulho, de novo, ter você aqui. Obrigado por ter vindo. A Carol, pessoal, que é coautora do livro Farmacêuticos que Contribuem para um País Melhor. Depois, Carol, você me conta um pouquinho a respeito do teu livro. Com certeza. Mas me fala uma coisa, eu te contei um pouco no depoimento aqui rápido para você e todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo sobre a minha conexão com a farmácia. De onde surgiu a tua conexão para que você tenha feito a faculdade de farmácia, né? Você seja uma farmacêutica? Isso veio de onde? Alguém da tua família é farmacêutico? Como é que isso surgiu na tua vida? Boa pergunta, e muito legal aí seu avô. Imagino que naquela época ainda não era tão comum, né? E os medicamentos sempre foram algo muito valorizado, né? Muito necessário. Então, que legal que você tem essa boa recordação aí do seu avô e essa conexão com a farmácia. Bom, meus pais não são farmacêuticos, ninguém da minha família era farmacêutico, porém, os meus pais se conheceram trabalhando em farmácia. Os dois, coincidentemente, na época, não eram farmacêuticos, mas trabalhavam em farmácia e se conheceram nesse ambiente. E o meu pai depois até construiu carreira na área comercial farmacêutica. Ele trabalhou no Lederle, trabalhou na Gaúcha Pharma também, que é um laboratório nacional lá no Rio Grande do Sul. Então, acho que inconscientemente eu fui influenciada. Não teve nenhuma influência direta, mas inconscientemente, porque quando eu era criança eu brincava com as amostras grátis de medicamentos. Olha só. Eu tinha uma estante que era do Stress Tabs, que eu lembro até hoje. Depois a White comprou o Lederle, onde eu trabalhei, e era o mesmo produto. Então, a gente tinha esse contato, talvez tenha sido isso que influenciou. Eu sou a filha mais velha, somos 3 irmãs, e a mais nova também fez farmácia depois. Aí eu acho que eu influenciei ela. E vocês são de que cidade lá no Sul, Carol? Eu nasci em Ijuí, em Ijuí, Rio Grande do Sul. Diretamente de Ijuí? Região noroeste do estado, sim, diretamente de Ijuí. E estudou na Federal de Santa Maria? Exatamente. Muito bem, como é que foi a odisseia? Desculpa te interromper, mas como foi a tua odisseia de alguém sair de Ijuí para parar em São Paulo? Conta um pouco pra gente, vai ser legal Vou ver essa tentar história. resumir. Claro, não, imagina, o tempo é todo nosso. Eu terminei o 2º grau em Ijuí, no colégio, um colégio alemão, inclusive, que eu tenho muito prestígio por ele, foi muito bom essa educação, esse contato com a língua também alemã na época. E eu tinha esse desejo de estudar numa universidade federal, que tinha muito nome lá, no FSM ou a URGS, que era de Porto Alegre. E aí algumas amigas na época foram para o FSM, então fui junto com amigas, estudar, fazer a faculdade lá. Passei na Federal, que era muito difícil também, né? A chance não era grande. Eu também tinha feito vestibular em faculdades particulares, mas meu objetivo mesmo era passar na Federal e eu consegui. E assim foi, morei 4 anos e meio em Santa Maria. Eu, desde o início, já optei por farmácia industrial. Era algo que eu tinha muito, muito interesse desde o começo, trabalhar com medicamentos, conhecer a indústria. E para fazer estágio obrigatório, a gente tem que sair lá do Rio Grande do Sul. É muito difícil conseguir. Não tem indústrias farmacêuticas como aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro, grandes centros. Então, por essa limitação, eu vim para São Paulo fazer o estágio, com uma mala para ficar 3 meses. Esse era meu objetivo. Sair da casa dos meus pais, conforto no Rio Grande do Sul, minha zona de conforto, para fazer o estágio por ser obrigatório. Não que eu tinha nenhuma intenção de morar aqui. E assim foi. Acabei o estágio, já tinha conseguido emprego, e não voltei mais. Não voltou mais. Resumidamente é isso. Que coragem, Carol. Carol, me conta, você é diretora de investigações de segurança global e corporate compliance. Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, o que faz uma diretora de investigações de segurança global corporate compliance? Certo. A nossa missão, basicamente, é proteger os nossos pacientes e até mesmo os produtos da Pfizer, a imagem da Pfizer, com relação à possibilidade, suspeitas de falsificação.
de medicamento. Por que isso? A gente tem que garantir a qualidade, mas também a segurança do produto. A gente sabe que tem casos que podem ser falsificados os medicamentos e pode não, além de fazer algum malefício à saúde do paciente, pode também não fazer efeito, o que também é ruim. Se é um medicamento para câncer e ele não faz o efeito, a gente pode levar a óbito o paciente. Então, é muito grave isso. Então, a gente trabalha, na verdade, nessa linha de proteger, garantir a integridade dos nossos produtos. Muitas vezes a gente recebe questionamento dos nossos pacientes, dos profissionais da saúde, até mesmo de órgãos regulatórios também que nos contactam para saber, tá diferente. Pode confirmar se realmente é um medicamento verdadeiro, é o da Pfizer, sofreu algum tipo de alteração. Então, nessas dúvidas que chegam para a gente os casos em que a gente considera que são suspeitas de falsificação, e trabalhamos muito forte na investigação desses casos, para garantir e confirmar, seja quem for, que realmente se trata de um produto com qualidade, um produto da Pfizer. Também trabalhamos com muitos treinamentos e reuniões, trabalhamos em parcerias com as entidades regulatórias, com as associadas também, por exemplo, no caso do Brasil, Interpharma, e eu sou responsável por todos os países da América do Sul. Então, todos os países, com exceção de México e CAC, que tem outro colega que é responsável US, e todos os países abaixo. Então, é bastante desafiador e eu acho que é um trabalho de muita importância também para os pacientes. Sem dúvida, sem dúvida. Não é à toa que a gente te chamou. Carol, uma outra pergunta. A gente vive tempos muito desafiadores, principalmente dentro do ambiente corporativo, né? A gente sente um ambiente corporativo fervilhando em relação a inúmeros assuntos, inúmeras hashtags, temas importantes. E um dos temas importantes hoje, e você é uma bandeira importante disso, é a liderança feminina em grandes organizações, né? Para quem está nos ouvindo, não só o público feminino, um público em geral, o que você vê que são aspectos importantes, não só da postura, mas principalmente de competências que te fizeram e podem fazer alguma executiva, vamos dizer assim, em nível gerencial até menor que o seu, chegar a uma cadeira que você chegou, olhando um pouco para a tua história, quer dizer, o que te fez do ponto de vista de competência, desenvolvimento pessoal, profissional, muita coragem, obviamente, ter nessa história, mas chegar e conquistar a cadeira que você conquistou? Boa pergunta, Fábio. Assim, acho que essa questão das mulheres na liderança é algo que está vindo com muita força. Eu acho muito justo. Ainda temos um caminho pela frente, mas acho que hoje a gente está já numa situação bem diferente. Realmente, eu, como mãe de 2 meninas, também tenho esse propósito pessoal de fazer com que o futuro elas tenham também muitas oportunidades, que a gente esteja numa situação até diferente do que a gente está hoje, até melhor para elas, né? Em termos de equidade. Bom, na minha carreira, eu acho que eu destacaria, assim, ter coragem, como você falou, inclusive courage é um dos nossos valores na Pfizer, então coragem temos que ter sempre, acho que bom relacionamento com as pessoas, o que faz a empresa são as pessoas, né? Então acho que assim, manter um bom contato, fazer o seu melhor sempre, e a gente não pode se sentir inseguro, nem inferior em nenhum momento. Todos são importantes, não importa o que você está fazendo, você pode fazer da melhor forma possível. Então acho que seria mais isso, acho que ter coragem e confiar, né, mesmo no conhecimento e toda a bagagem que a gente vai adquirindo aos poucos até chegar em determinadas posições. Na tua área em específico, não especificamente na tua empresa, mas na cadeira hoje que você senta comparativamente ao mercado, você vê muitas mulheres nesses postos, na liderança? Está melhorando, né? Você pode ver aqui na Pfizer, e assim como muitas farmacêuticas aqui no Brasil, as presidentes são mulheres. É algo que está mudando realmente, a gente consegue visualizar isso no mercado. Na área de qualidade, em que eu trabalhei muitos anos, é mais mulheres, sempre foi mais mulheres na liderança, farmacêuticos são mais mulheres, mas agora eu estou num novo desafio, porque eu sou a primeira farmacêutica a assumir essa posição dentro da Pfizer e também uma das poucas mulheres. Então, os investigadores nessa área são a maioria homens, inclusive também no mercado, pelo pouco contato agora, que é algo recente para mim, que eu tenho percebido, são mais homens também. Então, bastante desafiador, tenho muito orgulho disso e espero abrir caminhos aí para outros farmacêuticos e mais mulheres cada vez mais em áreas que hoje não eram tão comuns. Ótimo ponto, Carol. Até ia te perguntar isso. Quer dizer, para quem faz farmácia hoje, quais são as opções possíveis? Você, obviamente, é fonte de inspiração para esse tipo de perfil, para estudante que é dessa área, etc. Mas que outras opções há para quem faz farmácia? O leque hoje se abriu um pouco mais? O mercado é mais maduro para isso? Mais aberto a isso? Não, sem dúvida. Bom, ótima pergunta, Fábio. Esse livro, inclusive, né, que você mencionou no início... Vou mostrar novamente aqui para quem está vendo. Nesse livro tem várias histórias reais, o que é legal, de vários farmacêuticos, né? E a gente conseguiu ver um diferente pool de
de oportunidades aí nesse livro. Por exemplo, eu falei da indústria, tem colegas em hospitais, tem colegas em farmácia de manipulação, tem colegas agora no varejo, tem muita coisa, até um pouco de empreendedorismo, utilizar o Instagram para lives, fornecer informação. Então, os farmacêuticos realmente estão com um leque bem mais amplo, é o que eu vejo do passado até agora. Áreas de atuação, quando a gente se forma ou na faculdade, a gente vê situações mais técnicas, mais próximas à área técnica, qualidade, produção de medicamento. Porém, a gente não tem essa experiência de ver tudo que pode ser feito dentro da indústria. Eu acho que assim, tem todos os mercados possíveis, mas dentro da indústria farmacêutica existe um leque gigante de oportunidades. Na empresa que eu trabalho, a gente tem farmacêuticos diretores na área comercial. A gente tem farmacêuticos agora na área de segurança. Então, assim, é muito interessante saber assim, que pode ter oportunidade, sim, que a nossa bagagem técnica é importante e que a gente também tem diferentes oportunidades do que só a farmácia e hospitais. Claro. A saúde nunca teve tão em alta, vamos dizer assim, em discussão, né? Por bons, às vezes, e maus motivos. Infelizmente, a gente passou por uma pandemia recente, mas a gente sempre ouviu aqui no Brasil, né? Anos 70, anos 80, 90, todo brasileiro é técnico de futebol, né? Todo mundo entende de futebol e dá palpite em futebol. Depois o brasileiro virou especialista em temas jurídicos por causa da Lava Jato. Todo mundo virou advogado, né? E super conhecedor em questões jurídicas. Depois, com a pandemia, todo mundo virou médico, né? Todo mundo tinha receita para tudo. O brasileiro já tem um pouco disso, né? De se automedicar, enfim, de se sentir médico em casa. Como foi ser uma executiva, e como é ser uma executiva num mercado tão em evidência como ficou, de novo, por um motivo complicado como foi a pandemia? E se você puder traduzir um pouco para a gente, Carol, como era teu dia a dia, o quão desafiador foi aquela época, até porque assim, a gente passou por desespero, incertezas, isso impactou a vida de todo mundo, todos nós que estamos aqui no estúdio, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, com certeza você foi diretamente impactada, porque você estava no olho do furacão, um dos principais players de desenvolvimento de vacina em tempo recorde, né? Depois vou querer teus comentários com isso, mas trazer um pouco para a gente, Carol, você, dentro desse contexto, num ambiente super complicado, de incertezas, como eu disse, muita gente, infelizmente, falecendo, né? A gente vendo um pouco ali de senso de finitude da nossa vida, das nossas coisas, dos nossos planos, e também a politização desse tema que também não ajudou ninguém, seja de um lado ou seja de outro. Como é que era teu dia a dia ali como executiva, mãe, você falou de 2 meninas gêmeas, né? Enfim, em casa, como é que era, como é que foi essa tua experiência? Bom, não foi fácil, né? Que bom que já passou. Acho que os aprendizados ficaram para todos. Foi realmente uma época de muita dificuldade e de muitas oportunidades, eu diria, né? Como a Pfizer e outras empresas que conseguiram trazer a vacina aí para nos ajudar a lutar contra a Covid-19. Bem, se eu já tinha orgulho do que eu fazia pelos pacientes, o nosso objetivo final sempre de trazer soluções, de tratar a saúde dos nossos pacientes, eu acho que quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a vacina, isso cresceu muito, ficou uma coisa realmente inexplicável, porque se eu achava que já era algo positivo, então eu estava agora impactando muito mais os nossos pacientes. Sem dúvida nenhuma, foi algo que a Pfizer inteira, não foi só a minha área, pelo contrário, eu estou na operação, eu era responsável pela qualidade da vacina na distribuição. Porém, área médica, área de negócio, que teve que negociar isso com os órgãos regulatórios, o global, o povo que desenvolveu a vacina. Então, realmente foi algo que a gente sentiu que estávamos todos no mesmo barco, porque todos trabalharam demais. E o maior desafio, estávamos muito expostos. A Pfizer, como você mencionou, é um player de mercado global, já era uma empresa muito conhecida, porém, com a pandemia, a gente ficou muito mais exposto. Qualquer coisa ia para a mídia. Então, a gente teve todo um trabalho, todo um cuidado com isso, né? Que tipo de informação compartilhar, como gerenciar e responder rápido às demandas no mercado. Foi muito desafiador. Tudo acontecia e ia para a mídia. E aí, todo o viés político também que a gente sabe que ocorreu, né? E não ajudou. Claro. Então, assim, foi difícil, mas foi um motivo de muito orgulho, assim. Acho que uma vacina fabricada em tão pouco tempo e com cuidado de conservação tão impecável para chegar no mercado brasileiro, com a temperatura que a gente tem. Então, assim, eu como qualidade foi algo realmente assim muito muito difícil e inexplicável como a gente conseguiu trazer para o bracinho de cada brasileira essa vacina. Foi muito orgulho mesmo. Até mesmo depois disso, Fábio, eu recebi muita ligação, recebo até hoje muito currículo para entrar na Pfizer. Então, assim, acho que a Pfizer ficou ainda mais
conhecida, né? Positivamente no mercado, exposta, positivamente né? exposta. Você sabe assim, Exatamente. desculpa te interromper, você sabe que eu trabalho com recrutamento e com mentoria de carreira e a gente percebe uma angústia muito grande, uma aflição dos profissionais, porque há ainda hoje uma demanda muito maior do seu trabalho estar conectado a um propósito, né? Exato. E são raros os casos onde você de fato consegue encontrar executivos, executivas, né? Empreendedores talvez isso seja até mais fácil, mas executivos, executivas que tenham uma real conexão com o que eles fazem, que eles podem olhar ou numa gôndola, ou numa farmácia, ou em qualquer tipo de ambiente, a materialização do trabalho deles, ou seja, consequentemente, a materialização do propósito deles. Fica claro, me corrija se eu estiver errado, quando a gente ouve você desculpa, que você tem uma conexão muito grande com o propósito do teu mercado, vamos dizer assim, né? Isso é real? Que tipo de satisfação você Sem tem? dúvida. Porque assim, é muito raro, eu te digo, tá? Nas interações o tempo todo, não é toda hora que a gente encontra isso. Eu tenho paixão pelo que eu faço, eu nunca tive dúvidas se eu deveria estar em outro lugar, justamente por causa desse propósito. A gente vende saúde, a gente vende solução, a gente vende esperança em forma de medicamento. Então, assim, acho a missão é muito genuína e realmente isso ajuda muito no dia a dia. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu estava responsável, antes dessa nova posição, que é muito recente, com qualidade, pelos times do Brasil, Uruguai e Paraguai. Quando eu assumi Uruguai e Paraguai, eu falei, país pequeno, ok, já estou acostumada com o Brasil, vai ser fácil. Não é. Estamos falando, por exemplo, de um hospital que está com um paciente, uma criança com câncer, que precisa de uma unidade do medicamento porque está em falta. E a gente tem que correr para liberar esse medicamento e trazer ele da forma mais segura possível, na cadeia de distribuição, com os cuidados de temperaturas adequadas, porque esses medicamentos geralmente requerem cuidados de conservação em temperaturas mais baixas, para chegar no bracinho daquele paciente que está no hospital esperando. Então, assim, é muito diferente do Brasil, que a gente fala em liberação de lotes. Sim. Num país outra completo. volumetria. Então, assim, é muito gostoso trabalhar árduo nesse sentido, porque você sabe qual é o motivo, né? O paciente está esperando. Então, as pessoas na Pfizer não medem esforços para, principalmente na área de qualidade, né, que foi o que eu mais trabalhei, meu time não media esforços para fazer com que o medicamento chegasse a tempo. Você falou muito de time, né? E no mercado, e o tema, obviamente, central, ou um dos temas centrais do nosso podcast, é carreira, é liderança. Quando você olha para os teus times, né? E olha, a gente discute hoje muito competências, né? Competências organizacionais, competências transversais. O mercado fala de hard skills, de soft skills, de real skills. Que competências você sempre olhou e principalmente olha hoje para pessoas na composição do teu time? O que você de fato valoriza do ponto de vista de competência para pessoas que vão trabalhar contigo ou que trabalham contigo? Bom, o meu time me conhece. Eu sempre prefiro dar oportunidades para quem está na Pfizer. Oportunidades internas. Eu acho que... Por que eu acho isso importante? Porque eu tive muitas oportunidades internas. Eu passei por várias áreas. E sempre teve pessoas que me ajudaram, me apoiaram nesse movimento interno. E também porque eu acho que a cultura é algo muito importante. É algo difícil de você treinar a pessoa. Os conceitos, quais são a forma de trabalhar, os sistemas, os produtos, o que é importante, qual é o valor que a gente realmente espera dos colegas. Então, quem está interno, eu acho que tem já todo um desenvolvimento. A gente investe muito no desenvolvimento dos colegas. Então, acho que nada mais justo e viável de aproveitar os talentos que a gente tem internamente. Mas, claro, a gente tem que buscar sempre os melhores talentos. Não necessariamente temos tudo isso internamente. Aí fora, eu diria assim, nas entrevistas, eu entrevistei vários aí da pandemia, né? Você é boa de entrevista, Carol? Não sei se eu sou boa na entrevista. Deve ser. Mas eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito dessa parte de entrevistas. Acho que a gente aproveita para conhecer a pessoa, deixar bem à vontade. E se conhecer também, né? É uma delícia essa troca, né? Se conhecer, exatamente. A gente aprende muito nas entrevistas, as perguntas que os colegas também fazem. Mas eu acho que, assim, externamente falando, principalmente, o mais importante não é a experiência técnica em si. Ok, ótimo se a gente encontrar a experiência técnica, mas eu acho que o mais importante é a postura, você conseguir perceber o colega, o quanto ele tem flexibilidade, quanto se relaciona bem, a comunicação é fundamental. Eu sempre falava para o meu time, eu sou de qualidade, mas me sinto gerente de comunicação em todo momento, porque isso é necessário, seja interno, Sim, seja externamente. Então, acho que isso também são skills que eu observo bastante. E, obviamente, a língua, né? Não vou nem falar inglês, espanhol, é algo que a gente realmente precisa, é essencial para trabalhar numa empresa multinacional, né? Nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida. Você falou de comunicação. Esses dias eu estava escrevendo um artigo a pedido de uma revista
E eu me atentei para uma coisa importante nos aspectos de liderança. Não sei se dá para classificar como competência ou não, mas nos tempos atuais, por inúmeros motivos, não vou dizer que vem ao caso ou não vem ao caso, mas a liderança hoje necessita de calma. E calma não é lerdeza e nem postergar a tomada de decisão. Mas acho que a postura de calma hoje é fundamental para você manter pessoas engajadas, para você ter pessoas conectadas com o teu propósito, com o que você quer construir de equipe. Então, acho que um dos aspectos principais que os liderados solicitam dos líderes é, de fato, uma calma, uma postura de calma. Acho que isso traz tranquilidade para a execução do trabalho, principalmente num cenário economicamente e politicamente incerto que a gente está vivendo não só no Brasil e no mundo. Exatamente. E você me passa muito isso. Você é assim ou você se controla? Eu me controlo. Ah, tá bom. Não, concordo plenamente. Eu acho assim, calma e clareza é tudo que eu busco como um gestor. Acho que isso aprendi num curso sobre clareza também, o quanto é importante a clareza. Algo que parece simples, mas não é no dia a dia, né? Então, a gente como líder, a gente precisa ser muito claro. E a liderança não só para nossos times, mas também para outros colegas, que a gente tem muita liderança claro, indireta, para cima, matricial. lateralmente. Exato. Eu acho que clareza e calma é super importante, sim. Eu me controlo, sim. Eu acho que aí vem um pouco do assunto da... Bom, depois da pandemia também ficou muito mais forte essa preocupação com o bem-estar físico, bem-estar emocional. Então, eu acho que também isso é muito importante. Eu sempre falo para o meu time, a gente tem que se cuidar, né? Acho que tem que cuidar do corpo, cuidar da mente, porque dessa forma a gente vai conseguir também levar melhor os desafios, ter mais energia, né, para fazer o melhor trabalho. Eu acho que as coisas estão... A pessoa não é só o trabalho, nós somos pessoas. Claro. Então, eu acho que eu sempre também tento manter esse equilíbrio. Eu tento na academia todos os dias, é uma das coisas que eu tento para me manter calma. Mas isso que eu ia te perguntar, sabia? Porque assim, isso é uma, entre aspas, aflição minha, tá? O pessoal de casa já sabe, etc e tal. Eu, obviamente, faço esporte, jogo basquete, às vezes jogo tênis constantemente. Legal. Tento ir na academia, mas às vezes eu sofro para ter isso regrado na minha vida. Para quem nos ouve e sofre da mesma coisa, que eu julgo que seja a maioria, vamos falar português, claro, aqui é verdade, como é que você se organiza para isso? Porque assim, você tem duas gêmeas, quantos anos? Elas têm 9 anos. 9 anos, trabalho, casa, bem-estar e tudo mais. Como é que você equilibra todos os pratinhos? Você tem uma agenda determinada, você se organiza, você bota slots na tua agenda reservado só para atividades pessoais? Como é que você faz isso? Boa pergunta. É simples, minha vida é muito simples. Eu só tenho muito foco na organização e disciplina. Eu sou muito disciplinada. Eu não preciso de personal trainer. Eu me organizo. Não preciso de estímulo. Quer dizer, você não precisa de alguém tocando tua campainha de manhã, desce? Não. E assim, é simples. Eu faço o que é simples, o que é atingível nesse momento, até para gerenciar tudo isso que você mencionou, né? Você também tem filho, né, Fábio? Sim, tem um. Imagino. E ele também gosta de esportes, como você? Ama, imagina. Todo mundo sabe. Você quer encontrar meu filho, você vê alguém com camisa de time, chuteira, regata de basquete. É diferente só pensa de menina, nisso. né? Totalmente. Só pensa nisso. É gostoso. Bom, eu não faço nenhum esporte, mas eu vou na academia todos os dias. Então, no meu condomínio eu tenho uma academia que fica aberta das 6 da manhã até a meia-noite. Então, não tem desculpa. Entre 6 e meia-noite, certamente eu vou conseguir um mínimo 40 minutos, que é a minha meta, é no mínimo 40 minutos por dia. Alguns dias eu não consigo. E eu prefiro ir de manhã também, como você falou, com as meninas, eu acordo muito cedo. Eu prefiro malhar de manhã. E também é o melhor horário para mim, com a minha organização da minha agenda também no trabalho. Então, eu acordo muito cedo, eu acordo 6 horas, 15 para 6, preparo a lancheira das meninas para levar na escola, preparo o café da manhã de todos, da família. Eu sou a primeira a acordar. Aí eu vou acordar meu marido, só a minha cachorrinha que já está acordada comigo, mas eu fico sozinha na cozinha com ela. Lilica. Lilica. É o nosso bebê, tem 2 aninhos. Eu tenho 2 também. Você também tem? Tem. São uma dada bebês de dominó. também? Figuras, destruidores de casa. Ah, então são filhos. São. Eu tenho 2 humanas e uma que não é humana, é bichológica. Então, bichológica? Filha bichológica. Eu não sabia Não disso. É biológica. É novidade pra mim. Você tem 2 biológicos e um biológico. É bom que estão gravando isso, porque eu não vou usar sempre agora. Bichológico. É uma graça. É um filho, né? Sim. Então, eu preparo tudo. Aí eu vou acordar meu marido, vou acordar as meninas. E, enfim, meu marido leva elas pra escola pra mim. Então, a gente se divide muito bem. Acho que isso é fundamental. Eu conto com a ajuda do meu marido. A gente está sempre junto. A participação dele, com certeza. Então, ele leva pra escola. Enquanto isso, eu já vou pra academia. Então, eu consigo ir na academia muito cedo. E dá tempo de gerenciar toda a minha agenda. Inclusive, se eu tiver que ir para a Pfizer, dá tempo de ir para a Pfizer depois da academia. Esse é a minha meta inicial. Eu começo o dia melhor assim. Eu acredito muito que o corpo saudável, health body,
health mind. Então, acho que isso ajuda muito no dia a dia. As coisas estão totalmente interligadas. Sem dúvida. Que bom que a gente chegou num nível de conscientização bacana disso, né? Não só da boca para fora. Obviamente, você está numa empresa, numa indústria, que tem tudo a ver com saúde. Então, a gente já, para quem trabalha próximo a esse mercado, sabe que são empresas que têm uma consciência muito maior em relação a isso historicamente, né? Mas é importante ver e bacana ver que outros mercados também foram afetados por isso, né? Tanto que mudou muito a nossa maneira de trabalhar, Mudou de interagir. Muito. O digital ficou muito importante, de né? entender o espectro feminino, olhar da coisa, da diversidade, da inclusão e etc. Acho que a gente está num mundo muito mais aberto para esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que as gerações futuras vão tratar isso como se fosse algo absolutamente natural, né? Sim. Não algo tão disruptivo, entre aspas, como todo mundo fala, que está acontecendo hoje em dia. Falando em disrupção, ou do mercado atual, há acho que uma dinâmica muito atual, que é de todo mundo, assim, as mudanças são mais constantes, né? De trabalho. As pessoas acham seus projetos nas empresas, plugam sua expertise ali, desenvolvem os projetos e saem. Você é uma das executivas que eu conheço que tem carreira mais, sem querer dizer que isso é melhor ou pior, apenas diferente no sentido da solidez. Você está há quantos anos dentro da estrutura Pfizer? Tudo bem que você veio de Wyatt ali, mas você está há quanto tempo lá? No total, 18 anos. Esse 18 ano eu completo anos. 19 anos. Olha só, São 18 5 anos de Wyatt e 13 anos de Pfizer. Isso é raro de se encontrar, te digo, tá? O que te fez ficar tanto tempo, né? O que te motiva a ficar tanto tempo sob a mesma bandeira? Porque muita gente, e o mercado, o ser humano julga, né, Carol? Se a pessoa muda o tempo todo, ela é pula-pula. Se ela fica, ela não se desafia a melhorar, enfim, é acomodada, eu penso isso também etc. nos processos seletivos. Você também pensa isso, é humano, é normal. O ser humano vai julgar, é natural do ser humano. Infelizmente é assim, mas é a nossa natureza. O que a gente tem que tentar é ser melhor do que isso. Exato. Olhando para a tua trajetória, quer dizer, o que te fez ficar? Se alguém te fizesse essa pergunta, como você responderia? Bom, gente, com todo esse tempo na Pfizer e todas as oportunidades que eu tive, eu não sinto que eu estou há 18 anos na mesma empresa. Eu tive a oportunidade de conhecer várias Pfizer nesse período. Como eu mencionei em alguns momentos para você, Fábio, eu tive muitas oportunidades e muitas pessoas que me ajudaram dentro da Pfizer a mudar, a conhecer novas coisas. Então, eu nunca estive numa zona de conforto completa, o que é muito bom. Então, por isso que eu fiquei todo esse tempo. Acho que a Pfizer ela é tão grande, tantos projetos interessantes, que a gente não precisa sair para ter novas oportunidades, novos desafios e fazer coisas diferentes, né? Então, assim, também uma empresa que, principalmente atualmente, a gente tem bastante orientação aos movimentos internos de zigue-zague, trocar de área, porque a empresa enxerga que a longo prazo isso traz um ganho incrível. Uma pessoa que está numa área, entra na outra área e traz um outro conhecimento que aquela área não tinha. Então, o conjunto, o coletivo, o resultado é bastante interessante. É isso que a gente espera agora com essa nova filosofia. Ou seja, você acaba vivendo inúmeras empresas na mesma empresa, né? É muito interessante esse aspecto, porque a gente, por exemplo, vê questões como empreendedorismo, fala-se muito de empreendedorismo, né? Fala até de empreendedorismo como sintoma, né? Todo mundo precisa ser empreendedor o tempo todo e necessariamente você precisa abandonar tudo que você faz para abrir um business novo. O empreendedorismo ele pode ser tratado em diversos aspectos. E, fundamentalmente, para quem é executivo, o intraempreendedorismo. Se você tem uma empresa, um ambiente que te dá, entre aspas, claro, dentro de um ambiente seguro, liberdade para criar, se reinventar, trazer ideias novas na medida em que você vem de áreas diferentes, isso também é empreendedorismo. Você não precisa necessariamente fechar tudo e abrir uma loja de sei lá o quê. Acho que as pessoas se enganam um pouco com isso, porque é isso que a gente vê nas timelines, nas revistinhas, né? O tempo todo. É a tua visão também, quer dizer, isso é provocado em você o tempo todo, essa visão o tempo todo. Empreendedora. E eu, inclusive, pegando uma linha aí da questão empreendedora, esses conceitos, eu comecei a fazer um outro MBA recentemente, ano passado, International MBA, justamente para isso, para fazer um refresh desses conceitos, porque eu acho que é super importante. Não vou abrir uma empresa, não tenho essa necessidade, mas é necessário ter sempre essas skills, essas qualidades e esses conceitos em prática para ser usado internamente. Quer dizer, educação continuada em business, né? Yes. Tá. Sim. Yes. Chiquérrimo, gostei. Me fala uma coisa. O que você detecta ou detectou no teu perfil que você acredita ter sido o motivo pelo qual você foi chamada para essa cadeira que está hoje? Você mencionou aqui para a gente que você veio de outra área. Você estava em supply chain, não estava? Supply chain quality. Isso, supply chain quality. Quer dizer, o que alguém de supply chain quality foi fazer na cadeira que você está hoje e por que você acha que te chamaram? Bem interessante, Fábio. A vaga abriu interna e externa, então foi um processo seletivo bastante robusto. Foram 3 entrevistas, teve painéis.
Então foi um processo longo. Eu achei que talvez não fosse ser a candidata escolhida, porque muita gente concorrendo, né? Então, essa pergunta eu me fiz. Por que será que né? Por que escolheriam a mim? E acho que a jornada que eu tive na Pfizer, Fábio, eu comecei na fábrica, na garantia de qualidade da fábrica, manufatura, operação. Tive a oportunidade de mudar para a área de assuntos regulatórios. Depois fiz uma passagem na área médica, aprendi muito com os médicos. E depois de Supply Chain Quality. Então, assim, eu acho que a experiência que eu adquiri nessas mudanças todas me fizeram um profissional bastante completo, diria assim, dentro da Pfizer, com um conhecimento de diferentes lados, diferentes óticas dentro da companhia. Claro que a nossa missão é sempre a mesma, mas cada área tem a sua própria meta, seus próprios objetivos, e isso eu acho que só complementa. Sou super a favor disso. Sempre falei para o meu time, eu prefiro perder eles internamente do que externamente. Porque é essa a ideia. Um dia volta, né? Esse movimento zigue-zague pode voltar. E eu acho que eu fui escolhida principalmente por causa dessa experiência interna, esse know-how Pfizer. E também com a experiência gerencial que eu tive, um time bastante grande, tinha mais de 20 pessoas reportando para mim. Acho que a questão da gestão de pessoas também é algo muito importante. A gente aprende muito com as pessoas, sendo um líder de uma equipe diversa, uma equipe que era localizada em diferentes países também. Então, eu gerenciei equipes remotamente. E a minha experiência também com a América Latina, porque essa posição que eu estou hoje também é Sul-América, eu acho que também a gestão de times regionais também é um diferencial que eu acho que contou bastante por essa escolha. Boa. O idioma também, inglês e espanhol, porque é necessário, né? Claro. Não dá para ser só inglês, a gente interage muito com os órgãos regulatórios também dos países da América Latina. Então, acho que a língua também foi algo que foi testado nas entrevistas e acho que também ajudou para que eu fosse selecionada. Deixa eu voltar um pouco no tempo contigo, que eu sei que você é de Ijuí, não é toda vez que a gente tem a oportunidade de falar com alguém que é de Ijuí. Eu sei que você saiu de lá faz tempo, mas se você pudesse vender, entre aspas, a cidade que você nasceu e ficou, obviamente, até certo tempo, o que se faz em Ijuí hoje? Você tem ideia? O que você recomendaria para alguém que quer ir para Ijuí? Com certeza, tenho muitas recordações da minha infância em Ijuí. Ijuí, na verdade, por incrível que pareça, é bem conhecido na indústria farmacêutica, porque muitos estudos de pesquisa clínica são realizados no hospital lá de Ijuí. Então, tinha um pessoal aqui de pesquisa que me falou, conheço a cidade, já fui para lá fazer teste. Fiquei super orgulhosa de saber disso. Mas Ijuí é uma cidade muito pequena, não sei o número exato, deve ter uns 100 mil habitantes, 100 e poucos mil habitantes atualmente. E eu lembro muito da fonte Ijuí, lá tem uma fonte muito legal, meu pai, a gente ia passear, meu pai gostava de ir para lá, a gente pegava água pura, e tem uma fonte lá. Tem um espaço de brinquedos, tem uma graminha, dá para fazer um churrasco. Então, quem sabe quiser que gaúchos gostam de churrasco. provar uma água diferente e pura, pode ir para Ijuí, direto na fonte Ijuí. Pode confiar na fonte Ijuí. Falando em fonte Ijuí, você já está há muitos anos em São Paulo, mas você conserva alguma coisa? Você conserva no teu perfil, assim, fazer uma reflexão pessoal, ainda algo de gaúcho? Você mantém algum tipo de tradução que você fala assim, não, isso me define como gaúcho? É algo assim, quem é gaúcho sabe, a gente tem muito orgulho da tradição, né? Então, as pessoas todas têm muito orgulho disso e eu trago isso comigo, não tem como. Então, 7 de setembro, ali aquela semana de 20 de setembro, para mim é mais importante o 20 de setembro do que o 7 de setembro, que é a Semana Farroupilha, né? Então, eu tenho muitas memórias com relação a isso. Minhas filhas têm vestido de prenda. Eu concorri na época, eu fui selecionada, eu fui escolhida a primeira prenda do CTG, no Rio Grande do Sul. Então, é algo que realmente é muito forte em mim, eu tenho boas recordações e trago isso para minhas filhas. E o sotaque um pouco, né? Não tem como perder totalmente, mantém um pouco ainda. No dia a dia, que palavra você ainda mantém sotaque? Eu tento me controlar, assim? Mas às vezes a fonte, sai. Né? A gente ouviu aqui, né? A fonte. Fonte Ijuí. Fonte Ijuí. Você sabe que assim, eu tenho uma sócia gaúcha, aliás, Camila. Sim, Porto Alegre, né? É Porto Alegre. E aí, a vida inteira, a gente é sócio há muitos anos. E ela sempre trazia o mate lá no escritório. Eu falava, não, pelo amor de Deus, eu não vou provar isso, é muito amargo, isso é horroroso, etc. Então, todos falam a mesma coisa. Depois que eu fui para lá, e você é testemunha disso, porque você já viu, inclusive, em vídeo a gente conversando. Eu vi. É verdade. Eu com mate lá, com chimas, eu tenho inúmeros clientes da região, inclusive é um pessoal que eu me dou super bem, mas eu tenho um pouco da coisa gaúcha, pelo menos nessas coisas. Então, assim, eu levei meu filho recentemente, e acho que você falou uma coisa muito forte, tem uma cultura muito forte e de manutenção de tradição. Exato, e muita coragem, né? Foi um povo que lutou muito, assim, né? Contra a imigração, então, assim, a gente trabalha isso bastante. É de um valor gigante e se orgulham muito disso. Eu sou de família judaica, para quem não sabe, etc. E, obviamente, o povo judeu, todo mundo sabe, tem muita gente que representa muito bem o nosso povo, mas, ao mesmo tempo, foi escravo em inúmeros lugares. Eu fico, às vezes, refletindo como é que meu povo sobreviveu, né? Sendo escravo em tantos lugares, de Egito até exterminado e etc. E acho que tem muito a ver com isso, né? Com a manutenção da tradição,
com respeitar os valores, as raízes, etc. E tal. Isso é a muito base, forte. né? Família é a base. Eu valorizo Sem muito. dúvida, Acho que a sem gente está dúvida. aqui hoje por causa de nossos ancestrais. Sem né? dúvida, Então, sem acho dúvida. que trago isso Sempre muito honrar presente, isso. sim. Me fala uma coisa, você é uma pessoa de livros, filmes ou séries? Eu sei que com duas gêmeas, já vou imaginar o que você vai falar. É difícil. Chega à noite, a gente fala duas palavras e adormece. Quase da mesma idade, né, Fábio? Cai duro na cama. Eu sempre gostei muito mais de livro, minha vida inteira, antes de ser mãe. Uhum. E também minha carreira foi chegando numa situação um pouco também que eu tive que administrar melhor o meu tempo. Então, realmente, o livro não é mais tanto a minha prioridade. Eu acho mais fácil assistir séries. Você Inclusive mais do que filme, porque é curtinho, né? Um dia eu assisto um capítulo, outro dia dá para assistir 5, depende do dia, depende da situação, da demanda de trabalho e as crianças também. Você sabe que eu faço essa pergunta sempre aqui Mas eu gosto muito no podcast por interesse próprio, tá? Do ponto de vista egoísta, por quê? Porque eu quero recomendação de série. Que série você me recomenda ver, já que você gosta tanto de série? Olha, a última série que assisti com minhas filhas, porque elas queriam assistir esse equilíbrio, né? O que a gente gosta e o que elas gostam. Sim, nós somos as concessões. 50-50, se não for 100% com elas. Sim. Eu assisti Stranger Things com elas. Elas estavam com muito desejo de assistir, não dá para assistir sozinhas, então a gente assistiu, gostei bastante. Uma série que me chamou muito a atenção, não é tão nova, foi na pandemia que eu assisti, mas eu gostei muito demais, foi Dark. Dark eu recomendo. Não vi. Quem Stranger gosta. Things eu vi a primeira temporada. Aliás, eu tive uma conexão imediata porque eu me via com os meus amigos ali andando de bicicleta na rua, fazendo aquelas brincadeiras com lanterna, porque era o que tinha. E foi gostoso assistir também, por causa que as meninas, né, as crianças têm outra visão, então a gente tinha coisa que a gente tem que explicar para elas. Exato, do acabou contexto sendo um momento família, assim. Sim. E Dark, a gente é valoriza. Isso que você recomenda? Dark tem Dark é muito legal, é uma série alemã. Tá. São poucas que a gente tem, né, séries europeias, a maioria americana, então eu gostei bastante por causa disso. Recomendo bastante, assim, tem várias frases, tem muita reflexão. É difícil de entender, tem que prestar atenção, não pode assistir com sono. Por que você deixa... Você diz por causa do alemão ou por causa do contexto? Não, por causa do contexto. Ah, é? Porque é rápido, é difícil, mudanças constantes. E tem mudança de tempo, espaço e momento, vai e volta, mas é muito interessante. Vou ver isso, eu vamos gostei provocar muito. Recomendo Dark. Eu vou pegar as tuas recomendações de agenda e vou fazer mais exercício. É possível fazer e 40 vou ver minutos. mais séries, tá bom? E aí da próxima vez que a gente conversar, você me cobra. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem nos ouve e nos assiste, que tipo de recado você deixaria ou de recomendação para alguém que almeja ter uma carreira como a tua? Que não dá para a gente imaginar que isso é tão comum, né? Você sair de Juí, fazer farmácia e estar sentado numa das principais cadeiras do mercado dentro do setor farmacêutico. Que tipo de recado você deixaria para esse pessoal? Olha, obrigada, Fábio. Me sinto muito orgulhosa mesmo da minha jornada e é muito legal, assim, agradeço mais uma vez o convite por estar aqui com você e talvez, né, o que eu estou falando aqui pode servir de inspiração, sim, né? Até sempre. mesmo a ideia é essa. Para colegas mais jovens, farmacêuticos mais jovens, mulheres que estão almejando uma posição de mais responsabilidade. Então, muito orgulho mesmo poder falar aqui, dar esse recado. Mas basicamente, eu diria assim, com base na minha trajetória, acho que nunca desistir, né? E também não ficar muito focado em uma coisa só. Como eu mencionei, eu trabalhei em várias áreas da Pfizer. Às vezes a gente está tão focado em crescer naquela área, naquela atividade, quero ser o gestor, quero virar gerente. E hoje em dia os jovens estão com muita pressa, né? A gente vê isso no perfil. A gente tem que olhar para o lado também. Às vezes não necessariamente uma movimentação vertical naquela área é o melhor. A gente pode aprender muito mais numa posição horizontal. E o que eu sempre digo também para meus colegas, para meus times, é assim, em todo momento a gente está sendo observado. Então não pode se preocupar apenas com o feedback, com a percepção do gestor direto ou dos seus subordinados. A gente tem que estar atento o tempo todo. Eu mesma recebi convites dentro da Pfizer para trocar de área. E foram pessoas que estavam me observando e eu nem estava percebendo isso. Então acho que a gente tem que também ter buscar ser um profissional bom 360 graus. Não importa para qual colega, qual líder, qual nível que está observando, né? São oportunidades que podem vir. Então, acho que esse é um principal ponto também. E se sentir preparado. Tem que estar preparado para ter oportunidade, né? Então, acho que buscar sempre ficar à frente. Se hoje você é um analista, você quer ser um coordenador, um gerente, haja como se fosse um coordenador e um gerente. Né? Assim, o desenvolvimento é nosso, não é da empresa. O gestor não vai falar, vai fazer um curso, vai desenvolver essa skill. Ok, você pode perguntar. Eu já fui mentora na Pfizer, eu fiz até um curso de mentoria e já ajudei com essa parte de mentoria, então fazer perguntas o gestor vai fazer, mas é do próprio colega a responsabilidade pelo seu desenvolvimento, né? Então acho que daria esse recado principalmente para os jovens, tentar se colocar na posição, o que falta para eu ser, como eu tenho que agir para que me visualizem que eu estou pronta para essa posição.
É uma coisa mais proativa do que reativa. Essa é a minha recomendação. Poxa, Carol, que presente. Só posso te agradecer, viu, pelo teu papo, pela tua presença. Foi uma delícia bater esse papo com você. Vamos te chamar mais vezes no futuro. Obrigado pelos ensinamentos. Pessoal, Carol Gabriel, também coautora do livro Farmacêuticos que Contribuem para um País Melhor. Quem tem paixão por farmácia ou por histórias bacanas nesse setor, pode ir atrás, editora Mazalt. Eu agradeço a atenção de vocês. Esse é mais um Café com Sal, mais um episódio aqui diretamente do Pocket Studio, do Shopping Parque da cidade. Agradeço também nossos apoiadores, a Brava Executive Search, www.gobrava.com.br e a Aliar Mentoring, academia de mentoring de carreira, www.aliamentoring.com.br. Obrigado de novo, Carol. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.